Fala rapaziada, boa tarde, tudo bem? Pessoal, tô aqui dando uma estudada aí no índice no dólar, né? Tô fazendo a minha revisão semanal. Fiz um estudo aqui já mais aprofundado dentro do cenário atual do mini índice e vou passar uma visão para vocês aí para estar agregando também nos estudos, para estar agregando nas operações que vão rolar aí essa semana para quem vai operar e para a gente também trocar uma ideia ali no, nos comentários do vídeo, né? Vou postar esse vídeo agora no YouTube para a gente trocar uma ideia ali sobre essa movimentação, o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa análise também. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar aí sobre mercado e conforme vocês vão me dando feedback aí, eu vou postando mais vídeos. Se vocês curtirem, eu vou postando mais vídeos como esse. Posso também fazer uma revisão completa da semana, de segunda até sexta, mas aqui eu vou pegar basicamente aí de quinta, da quinta-feira até a sexta, beleza? Quinta e sexta aí vamos analisar detalhadamente. O resto da semana a gente analisa aí com uma visão mais macro, tá? Uma visão mais de longo prazo, assim, uma visão mais rápida também. Vamos lá então, olha só. Aqui eu estou com um gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente tem o quê? A gente veio de uma semana, né? Que na segunda-feira a gente já tinha um cenário aí caótico de baixa. A gente já tinha um cenário político e econômico no país que estava com fortes previsões para queda, né, no Ibov e alta do índice. A gente consegue perceber também que ele rompeu, no momento que ele rompeu, vou marcar aqui para vocês verem, ó, a gente tinha essa região aqui como uma referência fortíssima. Na segunda-feira foi por aqui a abertura do pregão. Ele acabou rompendo aí essas mínimas históricas de uma consolidação que vinha lá de trás, né? Então, no momento que ele rompe essa região, é um sinal de perigo aí para nós, ainda mais sabendo do cenário econômico e político que a gente estava enfrentando naquele momento. Então, basicamente, com uma visão mais macro, a gente tem o quê? A gente tem o rompimento dessa zona, a gente tem pum, pum, pum. O que, que é isso? Penada de expansão, contração, expansão. Ou seja, ele busca o rompimento da zona histórica, ele realiza um processo de correção para dar continuidade a essa queda. Então a gente teve na segunda lá uma queda muito forte aí de mais de 3.000 pontos. Teve uma queda de mais de 3.000 pontos em um só pregão. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, galera. Vamos lá, vamos aproximar aqui, vamos dar uma analisada. E qual que é o cenário atual? Ó? A gente tem o quê? Pernada de expansão, pernada de contração, rompimento de fundo, correção, continuação de tendência, rompimento de fundo, correção, continuação de tendência. Agora a gente precisa do quê? Para confirmar a continuidade aí da estrutura de baixo. A gente precisa da superação dessa zona. Tá vendo que eu marquei em vermelho essas duas linhas aqui? Por quê? Porque são zonas históricas, zonas muito fortes. Se a gente colocar, por exemplo, num gráfico aqui botar de 15 minutos, olha só. Olha a força dessa região. Então, elas são zonas históricas lá de trás que o preço vai sofrer para romper essa região aqui. Mas se romper, ele dá continuidade à estrutura de baixa que a gente vem observando aí já faz tempo, né? Então, a gente pode usar essas zonas também como referências aí para possíveis operações de compra. Mas, com o cenário que a gente tem econômico aí, com uma visão mais do que está rolando por dentro, né? Seria arriscado a gente jogar uma compra por aí. Já para day trade, a gente consegue trabalhar tranquilamente. Então, vamos botar aqui 5 minutos, vamos analisar com uma visão mais momentânea. Essas linhas em amarelo, deixa eu até trocar o tamanho dessa aqui. Aí, botar 2. Essas linhas em amarelo que eu tenho aqui, elas são regiões aí que eu destaquei através de uma projeção de canal. Então, eu busquei o primeiro canal de referência, fiz essa projeção e fui ligando um ponto com o outro. Essa linha em vermelho, ela simboliza aquela região histórica lá de trás, mas também confluencia com a região de 50% da minha projeção de canal. E essa zona aqui também em vermelho, também é uma zona das máximas históricas lá de trás e também bate confluência aí com a minha projeção de canal em uma zona de suporte, beleza? Então vamos lá, quinta-feira, a abertura do pregão foi aonde? A abertura do pregão foi aqui, ó. A gente tem o que, galera? A gente tem o ativo aí no pregão anterior,
com uma forte alta, né? Porém, a gente teve esticamento, então a gente teve uma pernada expansão, e essa correção que ele realizou por aqui foi uma correção muito curta, apresentando já aqui, ó, sinais de perda da força de atuação, ou seja, não é uma bandeira, porque a inclinação dela é ascendente, e a bandeira ela tem uma inclinação descendente, então isso aqui já é um sinal de perda da força de atuação, ainda mais quando ele busca essa zona aqui, ó, de resistência, apresenta aí uma rejeição, engolfa, né? Volta para baixo, rompe as médias, vem testar e fecha o pregão. A gente teve já a abertura com gap de baixa na quinta-feira, consolidação em zona de suporte. E depois, às 10 horas, ele engata o movimento de alta, rompe todas as médias, rompe a média de 50, deixa a oportunidade de compra no momento do rompimento da média móvel de 50 períodos, com stop técnico abaixo da mínima. Beleza? O que a gente vai buscar para esse tipo de operação? A gente vai buscar essa máxima aqui. Então, ponto exato para sair dessa operação, de acordo com a técnica, é essa região aqui, exatamente aonde ele rejeita. Ele rejeita a região, ele sabe que naquela zona ali existe forte proteção de vendedores, então ele acabou rejeitando, engolfou fortemente. Vou aproximar aqui para a gente analisar mais de perto. Olha, apresentou um engolfo muito forte na zona. O que aconteceu depois? Ele vem, aciona aqui uma possível compra, né? Candle gatilho ancorado pela média móvel de 9 períodos em zona aí de suporte da referência da projeção. Então ele deixa uma oportunidade de compra aqui, com o stop técnico na ponta do pavio. Esse tipo de oportunidade a gente tem que respeitar muito mais o stop técnico do que o financeiro, porque esse tipo de oportunidade não faz sentido a gente botar um stop financeiro lá para baixo. Então é stop curto mesmo. Andou, protege. E qual é a referência para a gente buscar essa operação? É fechar na máxima aqui, ó. Não ficar tentando romper zonas históricas. Bateu a zona histórica, cai fora. Se romper, não tem problema. Depois a gente busca outra oportunidade. Mas o negócio é sair protegido nessas zonas. Ele poderia segurar muito bem essa zona e voltar a cair e a gente ser estopado. Então não vale a pena ficar estendendo operações dessa maneira. Vou dar uma limpada aqui no gráfico. Beleza? Vamos lá. A gente teve então, basicamente, pregão de quinta-feira foi o quê? Compra, stop. A gente teve o quê? Projeção para buscar essa região. Meteu o pé aqui. Compra, stop. Buscar o quê? Novamente, mesma região, meteu o pé aqui. O pregão não, o preço, ele continua andando, ele busca outra zona de referência lá em cima, que também tem um ponto muito interessante lá para trás, se a gente colocar, por exemplo, um time frame um pouco maior de 15 ou 60 minutos. A gente tem um ponto aqui de rejeição forte, a gente tem também um candle gatilho, né? A gente tem uma região com bastante força predominante de venda. O que daria para a gente fazer? Eu poderia tentar vender no fechamento do candle gatilho no momento que o candle fecha com essa rejeição toda, ou estou inseguro ainda para entrar nessa operação, o que eu faço? Eu deixo posicionado uma venda na superação da mínima com stop na máxima. Esse era o ideal para a gente pegar esse tipo de operação aqui contra a tendência em uma zona aí de resistência com rejeição. Beleza? Se eu colocar, por exemplo, o indicador aqui de volume, a gente tem um volume também batendo como confluência da rejeição desse topo e o RSI também, porque o movimento ele já vinha esticado, ó, galera. Quanto mais esticado o movimento tiver, maior a probabilidade desse preço resolver realizar uma pernada de correção maior de mercado ou até mesmo uma reversão, que foi o que aconteceu aqui. Então, olha só, quer vender aqui? Vende, mas tu vai sair aonde? Repique na média de 20 períodos. Por quê? Porque ele pode buscar a média de 20, impulsionar e até mesmo romper esse topo ou vir testar ele novamente para depois cair. Então, quer meter o pé? Ó, até deixou um pequeno gatilho ali na média de 20, ó, sinalizando o momento exato para a gente cair fora da operação. Então, olha só. Aqui também poderia ser um ponto de compra se esse movimento não tivesse tão esticado. Com stop aqui. Tentar buscar isso. Então, a gente compra nessa zona, stop técnico, tenta buscar essa região. Não foi, não foi. Estopou, não tem problema. A gente busca outra operação. A gente teve essa vela aqui de força, né? Demonstrando aí uma forte rejeição
do movimento de alta e atuação aí dos vendedores protegendo essa região. Ele volta aí para a zona de abertura do pregão, ó. Então ele andou para caramba o pregão inteiro, voltou e fechou aqui, ó. Ele volta para a zona de abertura do pregão e fica preso até o final do dia naquela região ali. Depois, no momento que o pregão, que o preço desenvolve, ele acaba rompendo novamente essa zona de consolidação, deixando oportunidades de compra no momento que ele supera a média de 50 com stop aqui, ou seja, stop técnico abaixo da zona, protegido ainda na média 9, na média 50, na média 20. E eu vou buscar o quê para esse tipo de operação? O ideal seria buscar uma operação mais curta, porém, a gente tinha essa referência aqui, ó. Daria para tentar buscar essa zona. É muita pontuação. Existe o risco. Ou seja, o que acontece? Ele busca a zona de 50% da projeção de canal, rejeita, deixa um candle aqui demonstrando uma forte rejeição na zona, que era o nosso sinal para meter o pé dessa operação, né? E tentar vender nessa zona. Daria para tentar entrar com uma venda nessa região perigosa, uma região perigosa. Por que região de 50%? Região de 50% não é o ideal. O ideal seria tentar vender aqui em cima. Mas quer tentar stop técnico, pum, volta, busca a média de 50. Cai fora no momento que ele busca repique na média de 50 ou de 20. Beleza? Vou limpar aqui. Então, no momento que o pregão consegue romper essa consolidação forte que ele teve aí, exatamente o preço de abertura, ele engata um movimento de alta, rejeita e volta para o preço novamente, utilizando esse suporte aqui, ó, como uma referência. Então, esse suporte aqui ele está sendo importantíssimo para o preço até o momento, ó, até o momento atual. Olha só o que acontece no pregão da sexta-feira. A gente tem pregão abrindo aí com gap de baixa, e que ele busca a região de suporte da projeção de canal, referência lá de trás, deixando vários sinais de compra aqui. Então, daria para arriscar uma compra com stop técnico aqui ou aqui, dependendo de onde tu pegou. Poderíamos entrar direto no fechamento do candle ou na superação da máxima. Eu sempre prefiro na superação da máxima. O stop curto andou, protegeu. Buscar o quê? No momento que a gente compra no suporte, a gente busca a resistência, a referência anterior. Então, a gente poderia buscar essa resistência junto com a média de 50 períodos, tomando cuidado com a região aqui de linha d'água. Beleza? Vamos dar uma limpada aqui. O que acontece no momento que o preço busca repique na média de 50? A gente tem já topos e fundos descendentes, ó, topos e fundos descendentes, ancoragem da média móvel de 50 períodos, rompimento do último fundo. Isso aqui nada mais é que uma correção, galera. Então, nada mais é que uma oportunidade de correção utilizando como referência a média móvel de 50 períodos em uma tendência secundária de mercado. No momento que a gente pega essa operação, posicionamento de stop técnico ancorado aí pela média de 50, protegido por ela também, operação perfeita. Esse tipo de operação eu adoro. Por quê? Porque a gente tem todo o cenário a nosso favor. A gente tem a técnica a nosso favor, a gente tem a tendência a nosso favor, a gente tem a proteção das médias móveis e a gente tem também a proteção de uma zona ali de resistência muito forte. E também a gente tem a linha d'água, né? Exatamente a nossa linha d'água. Então, uma operação muito interessante essa aí. O que daria para buscar? A zona de suporte. A gente busca até essa região aqui e mete o pé. No momento que ele tenta romper essa região, ele busca a região de 50% da referência lá de baixo, busca repique para continuar e busca o quê? Zona de suporte. Então, a gente tem um mini índice aí trabalhando na sexta, na quinta-feira, de forma extremamente técnica e de fácil interpretação. É só a gente prestar atenção, a gente fazer o nosso estudo antes de começar a operar, a gente fazer nossas projeções, a gente deixar tudo meio que preparado, que fica muito mais fácil a interpretação. E não deixar para fazer tudo em cima da hora. Olha como está fácil a interpretação desse ativo. A gente tem o quê? Clara, nítida tendência de baixa com ancoragem de médias, várias oportunidades com gatilho perfeitinho de livro, rompe zona, busca 50%, protege, continua, busca região de 100% e consolida abaixo aí da região de 50%. Depois ele acaba rompendo próximo ao fechamento do pregão, busca lá nossa zona
de resistência e volta aí a trabalhar agora no canalzinho de cima, utilizando como referência a zona de 50%. Então foi basicamente isso aí que aconteceu na quinta e na sexta-feira, galera. Espero que esse estudo aí tenha agregado para vocês. Peguem e façam essas marcações aqui, deem uma estudada da maneira que eu fiz. Pega isso aqui, ó, marca o primeiro canalzinho, vai tirando como referência, vai tocando, vai tentando entender a movimentação, puxa também num time frame maior. Olha só, então que eu coloco aqui, 15 minutos. Olha que interessante cenário 15 minutos, galera. Expansão, contração, expansão, contração, expansão, está na zona de suporte de referência histórica. O que a gente tem aqui? Ó? Rompimento, rompimento, para continuar. Se romper essa zona, ele vai embora. Ele vai embora. Mas em um momento ele vai precisar corrigir. E aqui entra a oportunidade. Aqui, no momento que rompe, também entra a oportunidade. E, por acaso, se ele acabar segurando nessa região ou nessa região, também entra a oportunidade. Então, a gente tem que ficar ligado nessas zonas. Essas zonas são muito importantes para quem opera no índice. E a gente tem que ficar ligado também nos fatores econômicos que estão acontecendo, na economia e na política. Fiquem de olho nas notícias. Antes de eu começar a operar, vai lá no calendário econômico, dá uma estudada, dá uma pesquisada, vê o que aconteceu, para depois tu tomar uma referência. Não utiliza 100% do viés. Viés nunca é interessante. É interessante a gente pegar uma visão e já ficar meio que esperto, né? E não 100% daquilo. Beleza? Tamo junto então, rapaziada. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.